assentarem. Só peço aos irmãos que deixam suas Bíblias abertas. A lição de hoje, irmãos, falando sobre relacionamento ideal entre pais e filhos, a gente vai reparar que algumas lições anteriores, a gente também abordou algo do tipo também. Não sei se os irmãos se lembram, na primeira ceia, se eu não me engano, de janeiro, eu trouxe aqui um resumo falando a respeito de relacionamento também entre esposo e esposa, entre pai e filho e vice-versa. Eu vim trazendo a respeito disso e falei para os irmãos a respeito no tratamento dos pais com os filhos, a respeito de algumas palavras que são pronunciadas às vezes pelos pais, e são palavras que não são boas. Aí eu trouxe aqui algumas palavras, às vezes, que o pai chama o filho de lerdo, de burro. Aí eu fui falando algumas coisas assim a respeito do tipo, e são palavras que não são boas para se falarem. Até trouxe aqui para os irmãos também a respeito tem algumas coisas que acontecem na vida da criança, e às vezes os pais ficam sem entender porque aquilo está acontecendo, mas às vezes são palavras que a gente pronuncia, e a gente sabe que a nossa palavra, tanto da nossa boca, pode sair palavras boas, como pode sair palavras ruins, e pode sair palavras de bênção e palavras de maldição. Então, às vezes, a gente acaba falando algumas palavras de maldição, e aquilo acaba entrando na vida da criança, e a criança começa a ter algum tipo de retardamento, e os pais, às vezes, ficam sem entender. Às vezes, vai para o clínico, para saber alguma coisa no hospital, o que está acontecendo com o filho, nem o médico consegue diagnosticar, porque é caso espiritual. Enfim, eu não vou tratar isso aqui com os irmãos, foi algo que eu tratei na ceia de janeiro, se eu não estiver enganado. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre relacionamento ideal entre pais e filhos. Mas o que eu queria trazer aqui para os irmãos, eu queria ficar somente no tópico 1, por causa do nosso tempo, então não tem como abordar tudo, e falar também um pouco em cima do nosso tema. E eu queria trazer aqui para os irmãos, desde já antecipando, eu queria trazer aqui para os irmãos 2 assuntos. Um assunto é ruim e o outro assunto é bom. Eu não vou perguntar para os irmãos qual o assunto que a gente comece aqui, se é o bom ou se é ruim, porque eu sei que a maioria vai preferir que comece pelo ruim. Então, amém. Já tentando adivinhar o que passa na cabeça dos irmãos, vou começar pelo ruim. Falando sobre esses 2 assuntos, sobre o lado bom e o lado ruim, eu quero primeiro trazer aqui, falando sobre uma família, depois eu trago sobre a outra família. A primeira família que eu quero tratar aqui com os irmãos é sobre a família de Davi. A gente está falando sobre relacionamento ideal entre pais e filhos. A gente vê nos dias atuais, a gente vê muito pronunciamento, as pessoas falando sobre Davi, falando como foi seu reinado, que ele foi um excepcional rei, foi um rei excelente, enfim, foi um homem segundo o coração de Deus. Beleza, não está errado o comentário dos irmãos. Só que na questão de relação entre pais e filhos, a gente vai ver que Davi, ele em determinado momento da sua vida, da sua trajetória, ele foi um péssimo pai. E eu vou tratar isso aqui com os irmãos, e eu creio que os irmãos vão entender aonde eu quero chegar aqui. A gente vai reparar, irmãos, eu quero me ater na família de Davi. Davi teve uma família muito grande, não tem como a gente tratar a respeito de todos os filhos de Davi e a respeito de todas as mulheres que Davi teve, tanto as suas esposas quanto as suas concubinas, não tem como a gente tratar tudo. Mas vou tentar aqui resumir para os irmãos tentarem entender aonde a lição quer que a gente chegue e aonde eu quero também que os irmãos venham alcançar aquilo que está dentro da Bíblia, para que a gente não venha falhar no nosso dia a dia. Falando sobre Davi, a gente já viu que Davi ele foi um bom rei, teve um excelente reinado, mas em determinado momento a gente vai ver que ele falhou, foi um péssimo pai. A gente já viu que Davi tinha diversas mulheres, Davi teve mais de 18 filhos, enfim. Então, para ele conseguir administrar isso tudo, realmente era um pouco difícil, mas tinha como ele evitar algumas coisas que aconteceu dentro da sua família, que aconteceu dentro do seu lar, que aconteceu dentro da sua casa. E eu não quero falar aqui a respeito de todos os filhos de Davi, eu quero me ater somente a alguns nomes aqui. Primeiro nome, Aminon. Segundo nome, Tamar. E terceiro nome, Absalão. Aminon foi o fruto de Davi com uma determinada esposa. E Davi, no meio dessas diversas esposas que ele também teve com uma outra mulher. Ele teve 2 filhos, um deles, Absalão, e a outra chamada Tamar. Amém, irmãos? Antes de entrar nesse assunto de falar de Davi, Aminon, Tamar e Absalão, a gente vai ver que Davi, ele deixava às vezes as coisas correr um pouco solta. Eu vou provar isso para os irmãos.
No livro de 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, verso 5 e o verso 6, a Bíblia vai nos dizer claramente que Davi, ele não contrariava, presta atenção, Davi não contrariava o seu filho Adonias. Ou seja, a gente vai ver que Adonias, pelo fato do seu pai não contrariar ele, a gente vai reparar que Adonias foi um príncipe mimado e bajulado também pelo seu pai. Então a gente está reparando que Davi agia dessa forma com alguns filhos dele. E tratando aqui sobre esse assunto que eu falei para os irmãos, desse nome que eu quero tratar aqui nessa manhã, Aminon, Tamar e Absalão. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 15, mas eu aconselho aos irmãos que leiam todos os versos do capítulo 13 de 2 Samuel quando chegarem nas suas casas, porque não tem como a gente ler aqui. A gente vai reparar nessa história que eu vou trazer aqui para os irmãos, que Davi, ele tem lá seus filhos, mas a gente vai ver que ele não era um pai muito presente. Mas eu vou explicar para os irmãos. Nessa história de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, no capítulo 13, a gente vai ver que o filho de Davi, o filho mais velho, o primogênito de Davi, chamado Aminon, a gente vai ver ali que ele vai começar a amar a sua própria irmã, chamada Tamar. A gente vai ver que Tamar era meia-irmã, modo de falar, né? Porque não era irmã da mesma mãe, era de mães diferentes, mas era irmã do mesmo pai. A gente vai ver que Aminon, ele começa a amar a sua irmã. Ele começa a criar um desejo dentro dele pela sua própria irmã. E a gente sabe que pela lei era algo proibido pela lei. E a gente vai ver ali que ele começa a se interessar pela sua irmã. E nisso que ele começa a se interessar pela sua irmã, ele sente uma paixão tão forte ali, irmãos, que ele começa agora a querer tramar algo para ter um caso com a sua irmã. Essa é uma história conhecida, que os irmãos conhecem. E a gente vai ver ali que ele vai armar uma emboscada. Ele cria algo ali, ele cria uma situação na qual ele se finge estar doente, e ali a irmã dele vai alimentá-lo, vai trazer comida para ele, ele vai se aproveitar da situação e vai ter relações sexuais com a sua irmã à força, ou seja, vai ser um estupro. E ali naquele momento que ele tem esse ato com a sua irmã, a gente vai ver ali que no mesmo momento que ele tinha uma grande paixão por ela, né, ele tinha uma paixão tão grande por ela que ele não conseguiu evitar essa tragédia. E a gente vai ver que logo depois que ele tem essa atração por ela, a Bíblia vai nos dizer que ele tem uma aversão por ela. O que é aversão? A gente vai ver que essa aversão que ele tem por ela é uma repugnância, é uma antipatia, um ódio que ele começa a ter pela sua irmã logo depois do ato. Logo depois do ato ele não vai querer mais nada com a sua irmã. Ele só queria que a sua irmã saísse da sua presença. E ela sai da presença dele ali. Ela vai envergonhada para a sua casa. Ela coloca cinzas na sua cabeça, rasga suas vestes. E no meio do caminho que ela encontra o seu irmão de sangue mesmo, o seu irmão do mesmo pai e da mesma mãe, o seu irmão por nome Absalão. E nisso ali que ela encontra o seu irmão sabendo da situação, consola ela e pede para ela se conter, para ela não expor a família real. Aí beleza, Davi agora, irmãos, ele sabe da situação. Davi fica furioso com a situação, ele fica indignado com a situação. Mas o que me chama a atenção é que além dele ficar furioso com a situação, ele só fica nisso. Ele não toma nenhuma atitude. Ele não age o filho dele. Ele não vai punir o filho dele no rigor da lei. E o que a lei fala sobre o caso? Lá em Levítico 20, verso 17, vai dizer que o tal deveria ser excluído do povo. Deveria sair do meio do povo. Ou seja, não ter mais comunhão com o povo. Agora, por causa desse ato vergonhoso também, irmãos, Aminon estava carregando uma maldição. Isso está em Deuteronômio, capítulo 27, verso 22. E a gente vai ver aqui que Davi sabe da situação, Davi não faz nada, não toma nenhuma atitude, e ali o que acontece? Agora Absalão, irmão de Tamar, ele esperava uma atitude do seu pai em relação ao crime cometido pelo seu irmão mais velho. Mas como eu falei para os irmãos, Davi ele sabe da situação, fica furioso, mas não fala mais nada. Ele não toma uma atitude, ele não pune o seu filho. Aí o que vai acontecer? Havia uma expectativa dentro do jovem príncipe, Absalão, de que seu pai tomasse alguma decisão, que seu pai tomasse alguma atitude em relação ao caso. Havia essa expectativa dentro de Absalão. Só que a gente vai ver que Davi ele fica omisso. Davi ele fica quieto, ele fica calado, ele não se opõe. E a gente vai ver, irmãos, também no decorrer dessa história toda, que Davi, ele se sentia culpado por essa situação. Ele sabia que todo esse acontecimento que estava acontecendo, em certo sentido, era culpa dele. Por quê? Conforme eu falei para os irmãos no início, ele foi um excelente rei,
mas em determinado momento da sua trajetória, ele falhou nessa parte em relação a pai, relacionamento entre pai e filho. Ele tinha que estar ali presente no dia a dia do seu filho para ver o que estava acontecendo. E a gente vai ver ali que por causa desse sentimento de Davi, esse sentimento de culpa de Davi, a gente vai ver que ele se sentia culpado pela desgraça dos seus filhos, mas a gente vai ver que a culpa de Davi não isentava a culpa de Aminon, e também não resolvia o trauma da sua filha Tamar. Davi tinha que tomar uma decisão, ele tinha que tomar uma atitude. Moral da história, a gente vai ver que Davi não faz nada, e agora Absalão vai resolver do jeito dele. A Bíblia vai falar, conselho os irmãos para ler em casa, 2 Samuel capítulo 13, a Bíblia vai nos dizer que passam-se 2 anos e nada acontece. E agora o que o jovem príncipe Absalão vai fazer? Ele vai criar uma emboscada, ele vai criar uma armadilha, a qual os teus irmãos estão presentes. Dentre esses irmãos está Aminon. E nessa emboscada, o que ele faz? Qual é a trama dele? Era somente matar Aminon. E ali ele consegue manipular, maquinar toda essa maldade. E ali o que ele vai fazer? Ele cria essa festa, e no momento dessa festa, e ali a gente vai ver que ele mata o seu próprio irmão. Tudo isso aconteceu por quê, irmãos? Por causa da omissão de Davi. A omissão de Davi, pelo fato dele não se manifestar e não fazer o que ele deveria fazer, e o seu comportamento ali também, a gente vai ver que foi um pouco desleixado, ocasionou a morte de um dos seus filhos e essa crise familiar. Tudo isso porque foi um ótimo rei, teve um excelente reinado, conquistou diversas coisas, mas falhou nessa parte do relacionamento entre pai e filho. Não era um pai tão presente até então naquele momento. Então a gente vai ver aqui que acontece essa tragédia na vida e na casa de Davi. Aí uma coisa aqui que eu trago para os irmãos também, para a gente se atentar e trazendo aqui para nossas vidas, algo que aconteceu na vida de Davi e pode acontecer na nossa, se a gente não vigiar. Assim como Davi, irmãos, qualquer pai ou qualquer mãe, ela pode também ferir o coração de seus filhos de algumas maneiras. Quais são essas maneiras? Destaco as duas, trago aqui para os irmãos. Trago 2 coisas aqui em destaques. A primeira, a gente pode ferir a vida dos nossos filhos, uma, por falta, e a segunda, por excesso. Falando sobre a primeira, por falta. Às vezes um pai pode ferir um coração de seu filho por ser ausente fisicamente e por ser ausente também afetivamente. Como assim? Tem muitos pais que estão todos os dias na sua casa, todos os dias veio seu filho, mas não dá um abraço no teu filho, mas não conversa com o seu filho. Eles estão presentes dentro da mesma casa, estão presentes dentro do mesmo lar, mas o filho não tem uma atenção, o filho não tem um carinho, o filho não tem um diálogo do pai. Então isso acaba, essa tragédia, as tragédias às vezes acabam acontecendo por causa disso, por causa da falta de atenção. E a outra coisa que a gente pode falhar com nossos filhos, essa segunda, a primeira é por falta, a segunda é por excesso. Como assim por excesso? Um pai ele pode ferir o filho por excesso, às vezes por muita cobrança, por um rigor exigente de disciplina. A gente vai ver que muitos pais às vezes exigem muitas coisas dos filhos, bota muitas coisas em cima do filho. Às vezes o pai, só porque ele alcançou algo na vida, ele quer que o filho alcance também, só que o filho dele às vezes está destinado a outra coisa, mas o pai quer que ele siga aquilo que ele seguiu. Então começa a colocar uma disciplina rigorosa em cima do filho, começa a impor coisas para o filho. Então às vezes a gente vai perceber que os pais vão falhar nessa área por causa da exceção, por muitos excessos. E a gente vai ver que também, se a gente não vigiar, a gente pode acabar ferindo nossos filhos nessas 2 coisas que eu falei para os irmãos, uma por falta e a outra por excesso. E para resumir sobre a história da vida de Davi, a gente vai ver que por causa do silêncio de Davi, no caso de Aminon, uma ferida, ela foi criada dentro de Absalão, e agora Absalão resolveu as coisas do jeito dele. Então um aprendizado aqui que eu trago para os irmãos, conforme eu falei para os irmãos no início, vou trazer uma coisa boa e uma coisa ruim, para terminar a coisa ruim, para que a gente venha evitar certos tipos de coisas na nossa vida, entre nossos filhos, na nossa família. É necessário, irmãos, a gente ter um relacionamento ideal com os nossos filhos. É necessário ter diálogo, é necessário dar atenção, é necessário conversar, é necessário chamar o seu filho e perguntar o que está acontecendo. Tem coisas que Deus não vai te revelar, tem coisas que você vai perceber e você vai ter que perguntar. Nós não podemos ser omissos,
para evitar que certos tipos de coisas aconteçam dentro da nossa casa. Para a gente poder encerrar, conforme eu falei para os irmãos, agora vem a coisa boa. Jó capítulo 1, peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Jó capítulo 1, verso 1, verso 4 e verso 5. Vai dizer assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se afastava do mal. Ao verso 4 vai dizer assim, ó: seus filhos costumavam celebrar banquetes, um dia em casa de cada um dia em casa de outro, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Só o verso 4, 1 e 4. Aí, para a gente poder encerrar, falando sobre Jó, a Bíblia vai nos dizer logo no versículo 1 que ele foi um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A gente vai ver que ele foi um homem tão íntegro, tão reto e temia tanto a Deus, que todo esse relacionamento dele com Deus refletia no seu dia a dia e refletia também dentro do seu aspecto familiar, no seu âmbito familiar. Então, por isso que eu pedi para a gente abrir as nossas Bíblias no verso 4 também. A gente já viu que os filhos de Jó eram homens e mulheres ali, eles eram unidos, eles se reuniam, comiam junto, faziam banquetes, enfim. Falando sobre Jó, falando sobre a coisa boa que eu falei aqui para os irmãos que iria trazer, Jó, ele foi um pai que fez a diferença. Aí eu gostaria de destacar aqui 4 coisas aqui. 4 coisas aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos. A primeira, Jó, ele foi um pai que foi um grande modelo para os seus filhos. Por que foi um grande modelo para os seus filhos? A gente vai ver que ele ensinava aquilo que ele vivia e ele demonstrava isso com atitudes. Aí uma observação que eu trago para os irmãos. Os filhos de Jó, eles tinham um vínculo de amizade muito grande. A gente vai reparar aqui no verso 4 que eles viviam em harmonia, alegria e comunhão entre eles. Esses princípios, irmãos, eles aprenderam com quem? Com seus pais. A segunda coisa que eu quero trazer aqui para os irmãos: Jó, ele não fazia comparativos entre seus filhos. Repare bem, ele não fazia comparativo entre seus filhos. A gente vai ver que ele zelava pela unidade dos mesmos. Agora a gente vai reparar, irmãos, que em Gênesis capítulo 25, no verso 28, vai falar de uma família. A família era Isaac, era Rebeca. Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Essa história todos nós conhecemos. A gente vai ver que nessa família de Isaac e de Rebeca, a gente vai ver que não tinha uma unidade. O pai amava mais Esaú e a mãe amava mais Jacó. Só que na família de Jó, irmãos, era diferente. Jó, ele zelava pela unidade dos filhos. Ou seja, o meu filho mais velho não é melhor do que o meu filho mais novo. O meu filho mais velho não é melhor que o meu segundo filho. O meu filho mais velho não é melhor do que o meu terceiro filho. Ele agia com todos da mesma forma, tanto com o mais velho quanto com o mais novo. Não tinha essa para ele distinção entre eles ali na família deles. Jó agia da mesma forma com os mesmos filhos, sem nenhuma distinção entre eles. Então Jó zelava pela unidade dos mesmos. O que eu quero trazer aqui para os irmãos? Da mesma forma que Jó agia ali na sua família, esse é um exemplo que a Bíblia nos deixa para que a gente veja da mesma forma também dentro das nossas casas, irmão. A gente não deve tratar o nosso filho melhor do que o outro. Às vezes você vai ter um filho que vai ter uma inteligência fora da curva, e o outro talvez não. Mas não é por isso que você vai deixar de amar o outro mais do que esse outro que é muito inteligente. Então tem que agir de forma igual para com os mesmos. Aí vamos lá. A terceira coisa aqui que eu trago para os irmãos: Jó zelava pela vida espiritual dos seus filhos. Isso está no verso 5. Jó capítulo 1, verso 5. Porque ele zelava pela vida espiritual dos seus filhos. Está no próprio texto. Ele santificava-os. Os filhos deles faziam banquetes, se reuniam. E o que Jó fazia logo depois disso? Jó mandava chamá-los. E Jó ali, o que Jó fazia? Jó santificava seus filhos. A gente vai ver que Jó era um pai tão responsável que ele buscava, irmãos, ele tinha uma responsabilidade muito grande, que ele buscava colocar dentro do coração dos seus filhos valores dos céus. Tentava colocar dentro dos seus filhos valores da eternidade dentro dos seus filhos. Será que hoje a gente, como pais, estamos fazendo isso, colocando os valores dos céus dentro da vida dos nossos filhos? O que está acontecendo nos dias atuais?
Tem muitos pais dando celular na mão dos seus filhos, e os filhos estão ali comendo coisas que não eram para estar comendo. Não que os filhos sejam proibidos de usarem celular, pode usar. Mas tem que ter uma regra. Se não tiver uma regra, vai acontecer muitas coisas que a gente vê aí. Filhos agredindo pais, e por aí vai. Para a gente poder encerrar, irmãos, a última coisa, está no verso 5 também, Jó capítulo 1, verso 5. Jó intercedia continuamente pelos seus filhos. Como assim? Eu trouxe aqui 4 observações. Mesmo tendo diversos compromissos, Jó levantava de madrugada e oferecia holocausto para cada um deles. Ou seja, Jó tinha muitos compromissos, mas os filhos dele jamais saíam de dentro do seu coração. Jó sempre estava ali levantando holocausto para os seus filhos. A segunda coisa, Jó intercedia continuamente para os seus filhos. Não era por um tempo, não era orava hoje, daqui a 3 dias orava novamente, ou orava hoje, daqui a uma semana orava de novo. Não, a Bíblia fala bem claro que era continuamente. Ele fazia ali holocausto para os seus filhos. A terceira coisa a se observar, a gente vai ver que nossa geração, irmãos, ela está precisando de pais perseverantes na oração. Pais intercessores. Eu não estou dizendo aqui que os pais não intercedem pelos seus filhos. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para os irmãos é que a gente precisa estar orando mais, a cada dia mais, para os nossos filhos. A gente está vendo que o mundo está vindo com muitas coisas e tentando maquinar, jogar coisas na mente dos nossos filhos. E muitos filhos hoje, irmãos, infelizmente, estão sendo tragados pelas coisas que a mídia estão dando. Então, há uma necessidade da gente estar perseverante em oração e intercedendo também pelos nossos filhos também. Aí a última para a gente encerrar. Os filhos, irmãos, nos dias atuais, eles precisam presenciar os pais orando e clamando por eles a cada dia. Vocês acham que os filhos de Jó não viam seus pais ali, o seu pai ali, clamando por ele, orando por ele, intercedendo por ele? O fato de Jó levantar holocaustos, o fato de Jó fazer sacrifício, santificar os seus filhos, os filhos estão observando o comportamento dos pais. Então há uma necessidade, irmão, dos filhos observarem essa questão nos pais, olhar para os pais e perceber, poxa, meu pai é um intercessor, meu pai está sempre ali orando, eu passo ali pelo quarto, estou vendo meu pai de joelho, eu passo ali na cozinha, está ali meu pai orando. Enfim, então essa necessidade da gente interceder pelos nossos filhos, orar pelos nossos filhos, e os filhos presenciar nos pais, olhar para os pais e ver, poxa, realmente meu pai é um pai intercessor, realmente meu pai é um pai que ora, realmente meu pai é um pai modelo. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos e agradeço a oportunidade. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmãos?